Salve, salve galera massa, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar uma nova videoaula. Isso mesmo, minha gente. Eu me chamo Professor Diogo. E eu, professor Jadson. E hoje vamos falar de um tema muito interessante e vamos falar dos principais atentados terroristas que aconteceram no mundo. Então, desde já, fica ligado nessa videoaula que tá show de bola. Como sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, curtir o nosso vídeo, compartilhar e também entrar no nosso Instagram, né, professor? Isso nos ajuda bastante aí a estar divulgando o nosso trabalho. Então, roda a vinheta aí, Júnior, que daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Júnior. Voltamos, galera, e antes de dar início a falar sobre os principais atentados terroristas que a gente separou para a aula de hoje, a gente tem que saber uma definição básica do que é que seja terrorismo, não é isso, professor? Na verdade, terrorismo é um tipo de violência física ou psicológica que é direcionada justamente a um governo e, logicamente, ali a sua população. Não me diga. E isso amedronta todo mundo que está envolvido, está relacionado, principalmente no âmbito político, né? Porque os atentados terroristas geralmente têm um objetivo político para detonar ou aterrorizar uma população. Exato. E nesse vídeo escolhemos aí três, atentados que marcaram muito a história da humanidade recente, certo? E a gente vai ver aí que quando a gente fala terrorismo, geralmente a gente vê na mente aquele terrorismo de uma forma religiosa, né? Mas na verdade existem outros motivos por trás disso. Então vamos lá destacar esses principais atentados terroristas da história. O primeiro atentado terrorista que vamos falar é da base militar americana de Pearl Harbor, localizado aí na ilha do Havaí. Quando pensamos, como já falado antes, de ataque terrorista, a gente vê muito a menção daqueles radicais islâmicos, da Al-Qaeda e de outros grupos aí extremistas dessa religião. Mas na verdade esse ataque terrorista teve outros fins, foi um fim aí do conflito da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo ali naquele período. Os japoneses, eles acabaram aí atacando essa base militar, causando morte de muitos militares, lembrando que esse ataque aí ocorreu no dia 7 de dezembro de 1941. E por sinal, esse ataque acabou resultando outro ataque terrorista que a gente vai ver, que foi justamente as bombas de Hiroshima e de Nagasaki. O ataque acirrou a rivalidade entre os dois países e foi determinante para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses subestimaram os americanos, pois existia um sentimento de superioridade japonesa diante das demais nações e o desejo de expansão do seu império. O objetivo do ataque era destruir toda a frota naval americana no Oceano Pacífico, abrindo caminho para a expansão. Apesar de terem sido pegos de surpresa e de resultar em número elevado de vítimas, apenas a parte da frota naval americana foi destruída. O resultado desse ataque teve como consequência para o Japão em 1945, onde os americanos desenvolveram com outros dois ataques terroristas lançados as bombas de Hiroshima e Nagasaki e finalmente a Segunda Guerra Mundial. O segundo atentado que a gente vai falar hoje, eu acho que é um dos mais famosos do século XXI, o do ano de 2001 nos Estados Unidos, o ataque terrorista que foi planejado durante anos pela Al-Qaeda, que direcionou dois aviões para derrubar as Torres Gêmeas, o símbolo do poderio econômico dos Estados Unidos. E esse conceito de terroristas, eles se basearam no jihad, a questão fundamentalista, a questão religiosa, a guerra santa dos Estados Islâmicos, ou dos países islâmicos. O ataque usou 19 terroristas, que sequestraram 4 aviões comerciais americanos. O primeiro avião chocou-se contra a primeira torre do World Trade Center, o segundo avião colidiu contra a segunda torre do mesmo edifício. Vale lembrar que o World Trade Center era um complexo de 7 edifícios, sendo as Torres Gêmeas as mais conhecidas. Era um cartão postal da cidade de Nova York. No momento do ataque, tinha cerca de 15 mil pessoas no prédio. O terceiro voo foi lançado contra o Pentágono, em Washington, e o quarto seria em São Francisco, na Assembleia Legislativa Americana. Mas os passageiros se rebelaram contra os terroristas que acabaram optando por lançar o avião em uma área rural na Pensilvânia.
Todo o ataque resultou em quase 3.000 mortos. E o terceiro e último atentado terrorista que vamos falar hoje, talvez é o que está mais recente em nossa memória, que é justamente o massacre do jornal Charlie Hebdo, que aconteceu lá em Paris, na França, no ano de 2015, exatamente em janeiro, no comecinho do ano. Então o que acontece? O jornal Charlie Hebdo era um jornal que fazia piadas, fazia sátiras, com caricatura. Então essas sátiras elas eram direcionadas principalmente às religiões católicas e islâmicas e também alguns políticos da extrema direita. A comunidade islâmica em geral já estava contrariada com as publicações do jornal desde 2006, quando o jornal publicou uma charge usando Maomé, líder dos islâmicos. Mesmo assim, o jornal seguiu com suas publicações e em 2011 foi vítima de uma explosão em sua sede que não resultou em nenhuma vítima fatal. Contudo, os jornalistas não se intimidaram e seguiram com as charges ácidas, principalmente levando símbolos islâmicos nas publicações. Isso provocou a fúria dos principais grupos extremistas islâmicos. Assim, no dia 7 de janeiro de 2015, por volta das 11h30, horário local, os irmãos Said e Shoref Coat, vestidos de preto e com fuzis, invadiram a sede do jornal, resultando em 12 mortos e 11 feridos. Os terroristas procuraram suas vítimas pelo nome e se diziam pertencer à Al-Qaeda. Os terroristas ainda conseguiram fugir em um carro, mas foram pegos 3 dias depois e mortos consequentemente. Esses ataques ainda resultaram em outros dos grupos nos dias 8 e 9 de janeiro em Paris, resultando em várias vítimas. Bom, minha gente, após o ataque aí do Charlie Hebdo, é verdade que Paris ficou muito vulnerável a outros ataques terroristas, Como mencionado aí antes, teve ataque 2 dias seguidos após esse massacre, e no mesmo ano ainda teve aquele ataque que ocorreu lá na boate, que estava rolando lá um show de rock, que ficou muito conhecido, Ficou muito visível esse ataque aí. Opa, estourou um rojão, hein? E Paris passou por um momento muito estável, A sua economia também deu uma caída, o mundo todo também foi afetado por esses atentados terroristas, Não quer dizer que esses foram os únicos atentados terroristas da história, A gente separou esses atentados terroristas por causa da questão da mídia, Porque foram muito repercutidos na mídia, porque foram países desenvolvidos que foram afetados, Tanto os Estados Unidos, e a França, Mas tem outros atentados terroristas que aconteceram e ainda acontecem, principalmente nos países africanos, do Oriente Médio, A gente tem um grupo extremista, que agora há pouco teve um dos líderes mortos, o Estado Islâmico, que aterrorizam bastante ali o Oriente Médio, a África, Outros grupos extremistas como o Boko Haram também, entre outros. E esses ataques terroristas nesses continentes, africano e também ali no Oriente Médio, eles até resultam em um número muito maior de vítimas do que esses que a gente até mencionou aqui. Só não é destacado muito na mídia porque são países com poderio econômico bem mais baixo e, querendo ou não, a política não é tão influenciável quanto esses países europeus e os Estados Unidos. Isso mesmo, gente. A gente espera que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa lá aquela velha sugestão de aula que a gente está observando aí. Então, como sempre, pessoal, pra frente é que se anda, porque do contrário... é retrocesso, parceiro. Abraço, galera!